Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula passada nós começamos a aprender as técnicas de primitivação. Nós vimos uma técnica chamada substituição simples, que resolvia alguns casos. Nós vamos recordar aqui quais eram esses casos. Hoje nós vamos ver mais duas técnicas de primitivação e para resolver mais alguns casos que a gente ainda não conseguia resolver só com aqueles casos da aula passada. Antes, vamos só recordar, nós temos o que a gente chama de primitivas imediatas, que é a integral da constante é kx, a constante mais c, integral de x elevado a n, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. A integral do cosseno de x, as primitivas do cosseno são do tipo seno x mais c. As primitivas da função seno é menos cosseno mais c. A primitiva da função 1 sobre x é o ln do módulo de x mais uma constante. E a primitiva da exponencial é a própria exponencial mais uma constante. E além disso, a gente viu os casos que dava para resolver por substituição simples. O primeiro caso era integrais do tipo f de x vezes a sua própria derivada, em que o resultado dava a própria função ao quadrado sobre 2 mais uma constante. E o segundo caso eram casos em que eu tinha uma composta f calculada na g vezes a derivada da função g. Então isso dá uma primitiva da função f calculada na função g mais uma constante. E eu deixei uma pergunta no finalzinho da aula para vocês, que a gente não conseguiu resolver, Como é que eu faria para calcular a integral de x seno x? Porque essa não se encaixa em nenhuma desses dois casos da substituição simples e nem é uma primitiva imediata. Vocês lembram alguma função que quando derivou deu x seno x? Isso é primitiva imediata, é isso. A gente tem que lembrar de uma função direta. Eu olho e falo, a primitiva, uma função que deriva da 2x é x². Mas aqui, nesse caso, eu não conheço. Então nós vamos aprender hoje uma técnica que a gente chama de integração por partes. Isso é um método para resolver integrais do tipo integral de uma função f vezes a derivada de uma função g, que não está contemplado nos casos anteriores, e vamos supor ainda que essa função f é uma função derivável. Esse método, na verdade, a fórmula é uma fórmula, é o único método de integração que ele tem uma fórmula, um procedimento para você fazer. Ele vem da derivada do produto. Lembram? A derivada do produto de duas funções, eu derivo a primeira, multiplico pela segunda, mais copio a primeira vezes a derivada da segunda. Se eu só pegar essa expressão e integrar ela dos dois lados, essa função é igual a essa, então a integral dessa função vai ser a integral dessa, nós temos a seguinte equação. A integral de f de x vezes g de x, ou derivada do produto, é igual à integral da f' vezes g, mais a integral de fg'. Lembra que eu quero calcular uma integral desse tipo. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse pedaço aqui para o lado de cá da igualdade. Vou isolar essa integral. Então a integral de f vezes g' de x vai ser a integral que eu tinha do lado de cá já, é derivada do produto de f por g, menos esse pedaço que eu passei para cá, integral de f' vezes g, tá bom? Agora aqui eu tenho a integral da derivada. O professor Cláudio já falou para vocês também que a integral é chamada de antiderivada. Uma integra, a outra deriva, o que uma faz, a outra desfaz, a menos uma constante que aparece. Então, na verdade, a integral da derivada da própria função que está aqui dentro. Ou seja, a integral de fg' de x passa a ser, olha, esse pedaço eu já resolvo. Dá o produto da f por g, menos a integral de f' vezes g de x. Veja que esse pedaço da minha integral eu já consegui resolver. Por isso, integração por partes. A gente faz uma integração em pedaços. Eu faço uma primeira integração e depois eu faço uma outra integração, que é para resolver a parte final. Mas como que a gente guarda essa expressão? Desse jeito? Bom, tem uma maneira de guardar essa expressão, que é a seguinte. Eu vou chamar de u a função f. Portanto, o du é o f' de x dx. E vou chamar g' de x, g' de x dx é derivada de alguém. Eu vou chamar isso de derivada de uma função v. Derivada de v, g' de x dx. Isso quer dizer que a função v, quando eu derivo da g', é a própria g, Ou seja, v é a função g de x. O que dá a derivada de v? G' de x dx. Agora, olha para a expressão e vamos substituir essas informações, essas mudanças que eu fiz.
Aqui vai ficar a integral da f, ou seja, u, g' de x dx, dv. Isso fica igual a f vezes g. Quem que é a f? É a u e a g é a v. Então aqui se transforma em uv menos integral de g de x, v. F' de x que multiplica dx é o du. Então essa é a famosa fórmula da integração por partes que os alunos guardam. A integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Ou alguns alunos trocam aqui e falam que é vu menos vdu, né? Uma maneira de tentar guardar sonoricamente essa expressão. Então a integração por partes é uma integral que eu tenho um processo. Eu vou chamar uma função de u, a outra de derivada de uma v, que eu sei quem é, eu sei qual é a função que derivando dá essa função que aparece aqui, né? No caso que seria a derivada da g', eu sei qual é a função v, então já fiz uma primeira integração, menos a integral de v du, e agora eu tenho que resolver essa integração. Isso parece complicado na primeira vez, mas quando a gente começa a usar, a gente acaba se acostumando e vê que ela é muito prática. Tanto que muitos alunos em cursos normais de cálculos, quando você dá esse tipo essa integração por partes, esse método, querem resolver tudo por integração por partes. Ela também não resolve tudo, tá certo? Vamos ver exemplos, olha. Vamos calcular aquela integral dos x seno x que a gente não sabia calcular. Então uma eu tenho que saber que é a derivada de alguém, eu tenho que saber a primitiva, e a outra eu vou derivar. Perceba que se eu derivar o x, ele desaparece da constante. E eu sei uma função que derivando da seno, eu conheço uma primitiva do seno, que é a função menos cosseno. Então vou fazer essa mudança. Ó. Vou fazer u igual a x, e tudo que sobrou, seno de x dx, eu vou chamar de derivada de uma certa função v. Então eu tenho que o du é o próprio dx, deriva aqui, u igual a x, du é o dx, e se a derivada de v é seno x dx, é porque v é igual a menos cosseno x. Olha, eu já fiz uma integração. Integração por partes. Aqui eu fiz uma primeira integração. Eu achei uma primitiva dessa função aqui. E agora eu vou substituir a minha integral. Olha. A minha integral x seno x dx ficou assim, ó. O x era u e o seno x dx dv. Então ela ficou u dv. Agora eu tenho uma fórmula. A integral de u dv é uv menos integral de v du. Vamos substituir pela expressão que eu tenho. Quem quer u, quem quer v, quem quer du. Então substituindo, olha, quem quer u é x. Quem quer v? Menos cosseno. Aqui, de novo, menos cosseno. E o du é o próprio dx. Então substituindo ficou menos x cosseno x, né? U, que é o x, v, que é menos cosseno, joguei o menos para fora, menos a integral de v, ó, menos cosseno x, dx. Bom, esse pedaço está pronto. E aqui eu jogo esse menos para fora, menos com menos dá mais, fica a integral do cosseno. E qual é a função que derivando da cosseno? É o seno. Então a integral fica menos x cosseno x mais seno x mais uma constante c. Está aí o conjunto das primitivas da função x seno x, usando a integração por partes. Ok? Precisamos trabalhar, fazer bastante exercício para acostumar a usar essa fórmula. Ela é muito importante e ela é prática. Ela pode assustar um pouco no começo, mas ela realmente é prática. Ela tem uma maneira de ser. Então ela te explica exatamente o que você tem que fazer. Eu chamei u, chamei dv, ela fala o que você faz daí para frente. Bom? Outro exemplo, ó. Integral de x vezes exponencial. A derivada do x não dá exponencial, exponencial derivando não dá x. Eu não tenho aqui, ó, uma função cuja derivada é dx, porque a derivada do que está aqui dentro dá 1. Então, eu tenho que usar a integração por partes. Eu vou fazer a substituição assim, eu vou chamar u de x e dv, o que sobrou, exponencial de x dx. Portanto, se u é x, o du é o dx. Se a derivada de v é exponencial, é porque v é a própria exponencial. Então, aquela minha integral x elevado a x ficou u dv. O que dá a integral de u dv? Dá uv menos integral de v du. Então agora é só substituir as coisas que eu já achei. Quem que é u? X. Quem que é v? Exponencial.
menos a integral de v, exponencial, e o du, o próprio dx. Ok? Então, substituindo lá, x elevado a x, menos a integral de v elevado a x dx. Eu só tenho que saber agora essa integral. Qual que é a integral da exponencial? A própria exponencial. Então, o resultado dá x elevado a x menos e elevado a x mais c. Ok? Aí, um outro caso que a gente consegue resolver usando a integração por partes. Tá bom? Outro exemplo. Calcula a integral do ln de x. A gente sabe a derivada do ln. A derivada do ln é 1 sobre x. A integral de 1 sobre x é o ln, do módulo de x. Mas quem é a integral do ln de x? Qual é a função derivando da ln? Aí eu olho para essa função e falo, poxa, não tem uma função vezes a sua derivada, não é composta porque é o ln do x. Que caso que eu vou usar aqui? Não é produto de duas. Olha, às vezes eu posso usar a integração por partes, mesmo que eu não tenha o produto de duas funções. Eu posso pensar que uma das funções é a função constante igual a 1. E é isso que eu vou fazer, olha. Eu vou chamar u o próprio ln. Eu não sei integrar, então eu vou derivar. Derivar eu sei. Eu vou fazer u igual a ln. E vou fazer o dv, o que sobrou. O que sobrou foi o dx. Então, se u é ln de x, o du é 1 sobre x dx. Se dv é dx, é porque a função v é a própria função x. E agora a minha integral, que era ln de x, ficou o ln, quem que era? U. E o dx, dv. Ficou a integral de u dv. Que diz a fórmula que isso vai ser igual a uv menos a integral de v du. Quem é u, quem é v, eu já sei. Quem é du, é só substituir. Então isso vai ficar igual a u, ln de x, v, próprio x, então está aqui, u vezes v, menos a integral de v, x, e 1 sobre x dx, que vai ser quem? O du, v du. Aqui, olha, eu posso cancelar esse x com esse. E aí fica a integral de dx, ou seja, a integral da função 1 que dá o próprio x. Portanto, a integral do ln é x, ln de x menos x mais c. Então, é uma outra maneira que eu estou usando integração por partes, e a função inicial não tinha aquela cara do tipo f vezes g', blá blá blá. Na verdade tem, né? Uma função era ln e a derivada da outra dava 1 dx. Tá bom? Último método que a gente vai ver. Vamos ver então mais um método, né? Que vai ser o último método que a gente vai ver, que é o método das frações parciais. Esse método a gente utiliza quando quer calcular a integral de uma função racional, polinômio sobre outro. Nós vamos fazer só o caso mais simples, que é de primeiro grau sobre um polinômio de segundo grau, em que, quando eu derivo esse polinômio que está embaixo, não aparece o múltiplo do polinômio que está em cima. Que esse já seria um caso mais simples que a gente fez na aula passada, que derivando esse, aparece o polinômio que está lá em cima, da ln do módulo do polinômio de baixo. E além disso, eu vou supor que esse polinômio de grau 2, que aparece no denominador, ele tem sempre duas raízes reais distintas. Então nós estamos vendo um caso mais simples de frações parciais. O teorema de frações parciais engloba outros casos. Sempre tem que ter o grau de cima estritamente menor que o grau do polinômio de baixo. Mas pode ter raízes complexas, pode não ter raízes, e para cada um desses casos ele diz como é que a gente faz a decomposição no que a gente chama de frações parciais para poder resolver a integral. E tem mais um método ainda que chama-se substituição trigonométrica, que nós não vamos ver nesse curso, mas se vocês quiserem dar uma olhada nos livros que nós temos lá colocado no material didático, e quem quiser ver e tirar alguma dúvida pelo AVA, pode ficar à vontade, ok? Então, vamos tentar resolver esse caso aqui nessas condições. Então, com essas hipóteses que a gente colocou, a gente consegue escrever essa função racional como soma parciais. Quer dizer, o que são as somas parciais? Frações parciais são frações mais simples. Embaixo é primeiro grau e em cima é constante. A e b são duas constantes que nós vamos ter que determinar, e sobre x menos lambda e x menos alfa. O lambda e o alfa são exatamente as raízes do polinômio de segundo grau que aparece aqui embaixo, x2 mais bx mais c.
Feito isso, se eu calcular a integral dessa função é igual à integral dessa. E essas integrais são mais simples de calcular. Então a integral da função racional fica a integral de a sobre x menos lambda mais b sobre x menos alfa. O a e b são constantes, você pode jogar para fora. Ficaria a integral de 1 sobre x menos lambda, que dá módulo ln do módulo de x menos lambda. O b joga para fora, a integral de 1 sobre x menos alfa dá ln do módulo de x menos alfa mais c. Então tudo que eu tenho que determinar, na verdade, é o a e o b. Ok? Vamos ver um exemplo. Ó. Calcular a integral de x mais 3 sobre x quadrado menos x menos 6. Quando eu derivo o polinômio de baixo, dá 2x menos 1. Ó, não é um número multiplicando x mais 3. Então vamos usar o método das frações parciais. Então para isso, vamos achar primeiro as raízes do polinômio de segundo grau que eu tenho na parte de baixo aqui. Ó. X quadrado menos x mais 6 igual a 0. O delta, né? B quadrado, que é menos 1, menos 4a vezes c, que é menos 6. Então fica 1 mais, menos com menos dá mais, 24, igual a 25. Então as raízes são menos b, mais ou menos a raiz do delta, né, do 25, sobre 2 vezes a. Isso dá as contas, né? Menos com menos dá mais, fica 1 mais ou menos 5 sobre 2. Portanto, 1 mais 5 sobre 2 dá 3, 1 menos 5 sobre 2 dá menos 2, que são as raízes, 3 e menos 2. Então diz o teorema que essa expressão x mais 3 sobre x quadrado menos x menos 6, eu consigo escrever como sendo 1a sobre x menos 3, uma das raízes, mais b sobre x menos 2, a outra raiz. Ok? Vamos lá, vamos fazer essa conta aqui. Ó. Como é que eu resolvo isso? Achando o mínimo aqui, o mínimo é o produto dessas duas expressões, vai dar exatamente esse polinômio que está aqui. E é como uma fração. Pega o mínimo, divide por esse, multiplica por cima, pega o mínimo, divide por esse, multiplica por cima e deixa tudo sobre essa expressão. Como os dois denominadores vão ficar iguais, a gente pode cortar. Então vamos ser um pouquinho mais prático. Como é que eu resolvo isso? Essa conta sempre cai na seguinte situação. Né? Eu só fiz a conta aqui x mais 3, mas essa conta sempre cai na seguinte situação. Esse polinômio fica igual a que multiplica esse, mais b que multiplica esse. Sempre dá nisso. Fica achando o mínimo, faz a diferença. É direto, pode fazer direto. Você tem aqui, escrito dessa forma, a sobre x menos 3, b sobre x menos 2, igual a isso, quer dizer que o x mais 3, o polinômio que aparece aqui, é igual a vezes x mais 2, mais o b que multiplica x menos 3. Ok? Vamos lá, então. Como é que eu acho o a e o b? Essa igualdade vale para todo x. Em particular, vai valer se eu pegar o x igual às raízes do polinômio. E aí eu tenho uma facilidade para trabalhar. Então, por exemplo, se eu pegar o x igual a menos 2, vai ficar assim, olha, menos 2 mais 3, igual a que multiplica menos 2 mais 2, mais b que multiplica menos 2 menos 3. Olha, como eu pus uma das raízes aqui, isso vai dar zero e vai desaparecer o a. Então, nessa expressão já fica de graça aqui que menos 3 mais 2 é 1, vai ser igual a b vezes menos 5. Portanto, isolo b, o b é menos 1/5. Agora eu vou chutar outra raiz. A outra raiz qual que é? Eu chutei x igual a menos 2, vou pegar x igual a 3. Então, joga na minha expressão. 3 mais 3 vai ser igual a que multiplica 3 mais 2, mais b que multiplica 3 menos 3. Ó, zerou aqui. Então, com isso, desaparece o b. E a minha equação só passa a ter o valor do a. Vai ficar 6 igual a 5a. Ou seja, a igual a 6/5. Ok? Bom, então eu já sei o valor do a, o valor do b. Eu posso escrever agora a minha integral em função de duas integrais mais simples. A integral de x3 sobre x2 menos x menos 6 vai ser igual a 6/5, que era o a, sobre x menos 3, mais menos 1/5 sobre x mais 2, menos 1/5 era o b. Constante, constante, joga para fora da integral, 6/5 integral de 1 sobre x menos 3, menos 1/5 integral de 1 sobre x mais 2. Isso é igual a 6/5 ln do módulo de x menos 3, menos 1/5 ln do módulo de x mais 2. Olha aqui, ó, x menos uma raiz, x menos outra raiz. A única coisa que eu tive que achar para completar a resposta foram os valores de a e b. Esse é o método das frações parciais, pelo menos um dos métodos mais simples. Ok? Bom, existem outros métodos, mas a gente vai ficar por esses aqui. E o importante agora é que vocês façam os exercícios que a gente vai estar propondo
para que vocês vão acostumando. Não tem como a gente aprender cálculo, aprender matemática sem a gente trabalhar os exercícios. Tá bem? Obrigado, gente. Bom estudo e boa aula.